Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de revisão e hoje vamos fazer uma aula especial. O conteúdo é filosofia para o segundo ano do ensino médio, quarto trimestre. Então, acompanhe a gente porque nós temos muita coisa para ver, para você estar preparado para suas provas bimestrais desse quarto trimestre. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e faz também aí o favor de dá o seu curtir aí, diz se você gostou, faz um comentáriozinho. De repente, alguma coisa que você não entendeu, faz uma pergunta, a gente faz questão de responder. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Eu vou desaparecer aqui da sua tela. Já está aparecendo aí para você o nosso primeiro slide. E vamos lá. Então, nós vamos falar sobre ideologia, ciência e trabalho. Tá? Conceitos fundamentais a respeito desses três temas, que são os temas trabalhados no livro da Rede Adventista de Ensino nesse quarto bimestre, certo? Essa apresentação explora conceitos fundamentais relacionados à ideologia, ciência e trabalho, e nós examinaremos definições de ideologia, suas características, implicações sociais, bem como aspectos do método científico e diferentes perspectivas filosóficas sobre ciência e trabalho, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é o conceito de ideologia. Tá? A definição. A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, de normas ou regras de conduta, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, como devem pensar, o que devem valorizar, como devem valorizar, o que devem sentir, como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Tá? Então, ideologia é aquilo que nós temos hoje aí, que está tão na moda, nós vermos e falarmos aí no Brasil, né? A questão ideológica, se é para um lado, se é para outro, enfim, é um conjunto de ideias e valores, é um conjunto de normas ou regras de conduta que vão nortear a vida de cada um. Qual é a função da ideologia? Ela é, portanto, um corpo explicativo, né, e prático, ou seja, normas, regras e preceitos, de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da produção. E o objetivo da ideologia, então, pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças como as de classes e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. Certo? Então, o que acontece? Cada classe social acaba formando a sua ideologia, né? Ou muitas vezes essas classes vão se confundir umas com as outras, tá? E vão nos trazer ao conceito de ideologia que nós temos hoje. Funções da ideologia na sociedade. Primeiro, coesão social. Assegura a coesão social e a aceitação sem críticas das tarefas mais penosas e pouco recompensadoras, em nome da vontade de Deus ou do dever moral. Tá? Dominação de classe. Mantém a dominação de uma classe sobre a outra. Sistema de representações. Constitui um corpo sistemático de representações que nos ensinam a pensar e de normas que nos ensinam a agir. E 4. Compreensão da realidade. A ideologia é uma forma de compreender a realidade e de se relacionar com ela. Certo? Características da ideologia. A ideologia ela vai ter caráter alienador, caráter naturalizador e caráter universalizador. Ou seja, o caráter alienador é responsável pela indiferença e pelo conformismo das pessoas diante dos problemas que as afligem, sem que elas se deem conta dessa situação. Caráter naturalizador procura tornar natural a dominação de um grupo social sobre o outro. E o caráter universalizador produz a aceitação geral de valores e ideias que beneficiam apenas alguns, difundindo-os como se fossem do interesse de todos.
Qual era a concepção de Marx sobre a ideologia? Marx vai ter primeiro, significado original. A palavra ideologia, criada por Destutt de Tracy, 1754 a 1836, significa estudo da gênese e do desenvolvimento das ideias. Agora, para Karl Marx, o termo ideologia adquire um significado crítico e negativo. Para ele, é um conjunto de ideias que adquire um sentido de instrumento de dominação, mascarando os conflitos sociais. Ou seja, para Marx, a ideologia vai ser algo da classe dominante, criado pela classe dominante, para manter a sua dominação sobre a classe dominada. Hegemonia e ideologia segundo Gramsci. Tá? Então vamos lá, Gramsci. Hegemonia de classe. Uma classe torna-se hegemônica em sua sociedade quando, segundo o sociólogo italiano Antonio Gramsci, ela possui, além dos poderes coercitivo e policial, o consenso que é desenvolvido por meio de um sistema de ideias construídas por intelectuais a serviço do poder. Então, para Gramsci, uma classe ela torna-se hegemônica em sua sociedade, né, quando ela vai utilizar os poderes coercitivos, policiais, para desenvolver um meio, ou seja, uma ideologia que vai manter essa mesma classe no poder. Cultura dominante. Dessa forma, cria-se uma cultura dominante, consensual na sociedade, em que a forma de ver o mundo daquele que possui o controle sobre o poder é a única forma possível. Se você estiver ouvindo aí uma buzina, não se preocupe, porque perto da minha casa passa um trem, e aí você vai ter aí uma trilha sonora agora de um trem passando, tá? Definição de ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias e representações que um grupo social produz sobre o meio em que vive e sobre a sua função nesse mesmo meio. Então aí para Gramsci você tem a ideologia como sendo uma forma de um grupo dominante se manter no poder. E aí nós vamos ter também a ideia do Gramsci, que a classe dominada, que seria o operário, ele vai também desenvolver a sua própria ideologia, né, e que essa ideologia seria pura, porque ela vai ser desenvolvida fora do poder. Né, e quando essa classe dominada chegar ao poder, vai poder implantar então a sua ideologia pura, que foi ali criada fora do âmbito do poder. Ok, fechamos a parte sobre ideologia e vamos agora para falar um pouquinho sobre método científico. Observação é o primeiro passo do nosso método científico. A observação é o primeiro passo, né? Formulação de hipótese. Após a observação, formula-se uma hipótese. Experimentação é o terceiro passo, né? A hipótese é então testada através de experimentação. Quarto passo, interpretação dos resultados. Os resultados da experimentação são interpretados. E quinto, conclusão. Por fim, chega-se a uma conclusão baseada na interpretação dos resultados. Ciência e domínio da natureza. Visão de Francis Bacon. Segundo o filósofo inglês Francis Bacon, o ser humano tem direito de dominar a natureza e as técnicas. As ciências são os meios que exercem esse poder. Então, para Francis Bacon, a natureza está a serviço do homem. E o homem tem o direito de dominá-la e de tirar dela tudo que ele puder, né, e tudo que for para seu proveito. A Revolução Industrial pode ser diretamente associada a essas ideias. Então, é justamente com a Revolução Industrial que a gente vai ter uma mudança na forma de ver o mundo, justamente colocando a natureza a serviço do homem, né? Não o homem mais para preservar a natureza, mas sim a natureza para servir o ser humano. Nós temos o filósofo Karl Popper, e o Karl Popper vai fazer uma crítica ao positivismo. Tá? Vamos lembrar, o que é o positivismo? O positivismo é aquela ideia do Antônio Comte. Lembrem da frase que está na nossa bandeira nacional, ordem e progresso. O progresso só virá a partir da ordem, ou através da ordem. Então nós temos negação da indução. Popper negava a afirmação positivista de que os cientistas podem provar uma teoria por indução, ou por testes empíricos, ou por observações sucessivas. Insuficiência das observações. Segundo Popper,
Nunca se sabe se as observações foram suficientes, pois a observação seguinte pode contradizer tudo o que a precedeu. Terceiro, crítica aos positivistas. Popper critica os positivistas por almejarem a aniquilação da metafísica e também por entenderem que o propósito da ciência era alcançar enunciados certos e verdadeiros. E quarto, refutação versus prova. Para Popper, contrariamente aos positivistas, as observações são incapazes de provar uma teoria, elas só podem refutá-la. Então, para Karl Popper, ele vai se opor aos positivistas e ele vai dizer, olha, quando você observa alguma coisa, o máximo que você consegue é dizer que algo está errado, mas nunca dizer com certeza que alguma coisa está certa, porque na observação seguinte ou no experimento seguinte, você pode refutar sempre o anterior. A ideia de Karl Popper era isso, não existem verdades absolutas. Um experimento pode sempre contradizer o experimento anterior. Thomas Kuhn versus Karl Popper. Qual é a posição de Kuhn? Kuhn se contrapôs à teoria de Popper ao negar que o desenvolvimento da ciência se dê mediante o ideal de refutação. A teoria de Kuhn afirma que a ciência progride pela tradição intelectual representada pelo paradigma, que é a visão de mundo expressa numa teoria. Ou seja, para Kuhn, a ciência vai sempre se comprovando e evoluindo dentro dela mesma, dentro das premissas que ela mesma estabeleceu. Então você tem uma teoria e a partir dessa teoria você vai formulando novas teorias. É assim que Thomas Kuhn pensava a ciência. Concepções sobre o trabalho. Voltaire. O trabalho espanta 3 males: o vício, a pobreza, o tédio. Rabindranath Tagore. Deus me respeita quando eu trabalho, mas me ama quando eu canto. E Maria Lúcia de Aranha. O ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano. O que essas 3 frases têm em comum? Tem a mesma ideologia. A ideia adjacente nas 3 sentenças é que o trabalho dignifica o homem. Na sociedade capitalista, o trabalho como ele é hoje em dia, consiste no chamado trabalho assalariado. Isso não significa que deixamos de encontrar também, em certas situações regidas pelo trabalho capitalista, condições de trabalho degradantes e precárias. Certo? Queridos, vamos voltar para a nossa tela aqui. Agora vocês já estão me vendo de novo. Essa foi uma revisão bem rápida do nosso conteúdo desse 4º bimestre, tá? Falando ali sobre os 3 conteúdos que nós vimos em filosofia. Agora você dá uma olhadinha nessa aula, volta para os seus livros e em cima do que nós conversamos nos livros, você vai estar preparado para fazer sua prova. Valeu, gente? A aula foi bem rápida, mas é isso mesmo, para você ter uma breve revisão aqui e estar preparado para as provas. Um abraço, galera. Deus abençoe. Até mais.